Então, a gente agora vou dar uma recordação, que a gente já entrou na transformada de Fourier, né? Então, eu vou primeiro fazer uma recordação rapidinho, tá? Do que é, tá ok? E aí já vou entrar nas propriedades, que é o que interessa pra gente, tá? Então, vamos lá. Introdução, né? O que é a transformada de Fourier, né? É uma transformada que nem a transformada de Laplace que a gente viu, basicamente, tá? Ela transforma um sinal que está no domínio do tempo num sinal no domínio da frequência. Laplace fazia isso, saía do T e ia para o S. Só que a frequência em Laplace era uma frequência complexa, que tinha uma parte real, era um número complexo completo, com parte real e parte imaginária. Quando a gente vai trabalhando agora com transformada de Fourier, o sigma lá da parte, lembra que o S, né? O S era igual a sigma mais j ômega, né? Fourier a gente pode imaginar que é a transformada de Laplace bilateral sem esse cara aqui, tá? Ok? Aplicação, vocês vão ver, a gente vai mostrar aqui basicamente sistemas de controle, sistemas de comunicação, processamento digital de sinais e circuitos elétricos, tá? O que mais? Então, como eu já falei, se você pegar a transformada de Fourier bilateral, a transformada de Laplace bilateral, né, e substituir só o S por j ômega, você vai ter a transformada de Fourier. Mas, na verdade, é muito mais interessante a gente lembrar como é que a gente chegou na transformada de Laplace. Como assim? Vocês lembram da série de Fourier? Da série exponencial de Fourier? A série exponencial de Fourier, o que acontecia com ela? Você tinha uma coisa assim, ó, a função no tempo era igual a um somatório infinito, né, de n igual a menos infinito até mais infinito, tá? De um Cn elevado a mais Jn ômega 0 t, tá? Isso aqui era a função, né? A série exponencial de Fourier. Só que essa função tinha que ser o quê? Com um período t, certo? Ômega 0 é 2π sobre t, esse ômega 0 que está aqui, tá? 2π sobre t. Tá, e aí? E aí, cara, como é que você descobria a série de Fourier exponencial? Você encontrava os valores de quem? Dos CNs, certo? Conheço Cn, conheço ômega 0, e aí se eu conheço ômega 0, eu conheço 2 ômega 0, 3 ômega 0, menos ômega 0 e assim por diante, tá? Então, eu tenho f de t, certo? Legal? Então, o que era basicamente a série exponencial de Fourier? É você pegar a função que está no tempo e quebrar ela numa soma infinita de funções exponenciais, certo? E elevado a j ômega 0t, e elevado a j 2 ômega 0t e assim por diante. Só que para cada um desses, para j ômega 0t, você vai ter um C1 que multiplica essa função exponencial. Você vai ter um C2. Ou seja, o que você está fazendo é pegando essa função aqui, tá? E decompondo ela em funções exponenciais, certo? De frequências diferentes. De frequências ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0 e assim por diante, certo? Ou seja, esse cara aqui, né, é o cara que dá o peso de cada frequência, certo? Então, é o peso de cada frequência exponencial. Tá legal? Assim, o que eu tenho, na verdade, se eu tenho uma função no tempo qualquer, vou aqui pegar um desenho só para a gente exemplificar, né? Uma coisa que é no tempo,
Se eu faço a transformada, né? Se eu fizer a série, digamos assim, série de Fourier exponencial, o que eu vou ter, na verdade, eu até vou fazer assim, peraí. O que eu vou ter, na verdade, são valores aqui, ó, o C0, aqui o C1, aqui o C-1, aqui o C2, aqui o C-2, e assim por diante. Isso aqui para as frequências ômega 0, tá? Aqui vai ser, o C1 vai ser para ômega 0. É C1 vezes ômega 0. Aqui vai ser C2 na frequência ômega 0 e assim por diante, tá? E aí, na verdade, o que eu fiz é pegar tudo que estava aqui nesse F de T e colocar as frequências que esse F de T tem e o coeficiente de cada frequência, o peso de cada frequência, certo? Vocês podem ver que isso aqui é um caso discreto. E é um caso discreto por quê? Porque eu estou trabalhando com a série de Fourier exponencial. Porém, no limite, ou seja, eu fazendo t tender a infinito, a série de Fourier exponencial se transforma na transformada de Fourier. Tá ok? E esses coeficientes não são mais um valor discreto, sim uma integral, uma coisa contínua, certo? É uma coisa contínua. Porque na verdade, quando você vai diminuindo, você vai aumentando o período aqui do F de T, ou seja, pegando o F de T que não é contínuo, o que vai acontecendo? Esses caras aqui cada vez ficam mais próximos uns dos outros. Então, esses pontos que estão aqui, porque na verdade são pontos, eles tendem a ser uma coisa contínua, que é a nossa transformada de Fourier, e que é dada, né, a transformada de Fourier, ela vai ser dada por isso, transformada de Fourier de uma função f de t qualquer, é chamada de f grande de ômega. Tem alguns livros que colocam j ômega, porque, aliás, aqui tem aquele j, tá vendo aqui o j? Vai aparecer. Isso aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Notem que você está integrando em dt, né? Então o t vai sumir. Se o t vai sumir, vai ficar só o ômega, certo? Essa é a definição, tá? Também tem a transformada inversa de Fourier. Então, f menos 1 de f de ômega é o f de t. E é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f de ômega elevado a mais j ômega t de ômega. Então você vai estar integrando em ômega, e aí você vai ter uma coisa em t, porque o que sobra aqui, ó, todos os ômegas somem, só sobra o t aqui, tá? Ó, o que sobra é t. Oi? Na hora que eu for fazer as contas, eu uso integral de menos infinito a mais infinito, ou eu pego um intervalo de tempo que eu vou analisar? Vai depender da função. Se a função existir de menos infinito até mais infinito, você vai pegar de menos infinito até mais infinito. Mas se a função existir, por exemplo, num determinado... A gente vai fazer um exemplo, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, fazer exemplo, simplérrimo, exemplo simples que não depende, né, de você saber integral nenhum, né? Deixa eu... Exemplo. Ó, pega, por exemplo, transformada de Fourier do delta de t. O que é a transformada de Fourier do delta de t? Pela definição, integral de menos infinito até mais infinito de delta de t elevado a menos j ômega t dt.
A gente sabe que o delta de t, ele não existe de menos infinito até zero menos, e não existe de zero mais até mais infinito. Então eu podia transformar essa integral simplesmente numa integral de zero menos até zero mais, de delta de t, e elevado a menos j ômega t dt. Mas eu nem preciso fazer isso, porque aqui eu já sei que isso aqui vai dar o quê? Se isso aqui é uma função, né, do tempo qualquer, certo? Quando você pega delta de t vezes a função do tempo qualquer, multiplica e integra de menos infinito até mais infinito, isso aqui vai ser f de zero. Se isso aqui vai ser f de zero, nota, eu não precisava nem ter feito isso aqui, tá? Eu só fiz isso aqui para mostrar que a integral vai ser de acordo com o que você estiver trabalhando. Então, olha só, a gente já vai fazer outro exemplo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quanto é que vai ser essa integral aqui? Vai ser e elevado a menos j ômega t, quando t igual a zero. Isso vai dar e elevado a zero, que vai dar 1. Então, a transformada de Fourier de delta de t, assim como a transformada de Laplace de delta de t, é igual a 1, certo? Já descobrimos uma transformada de Fourier, certo? Transformada do impulso é igual a 1, assim como Laplace também era igual a 1, tá? Ok? Detalhe, quase todas as transformadas que a gente trabalha, quando você usa a função impulso, ela sempre vai dar 1, né? É a mesma coisa na transformada z, apesar de que na transformada z a função impulso nem é muito complicada. Vocês vão ver que a função impulso na transformada z, que é um tempo discreto, é simplesmente um 1 em n igual a 0. Vocês vão ver, tá? Estão acompanhando? Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Então, a gente já viu aqui então que no limite da série exponencial de Fourier, a gente tem a transformada de Fourier, e a transformada de Fourier é dado por essa fórmula aqui, ó. Estou gravando, tá? Estou gravando. E a transformada inversa é dada por essa outra fórmula aqui. Ok? Beleza. Depois a gente vai ver isso com detalhes. Está até aqui na transparência também. Continuando então, né? Então, a gente agora vai só colocar aqui, né, de uma maneira mais bonitinha, né? Então, a transformada de Fourier, que é isso aqui, né? Ela é dada por essa fórmula aqui, que eu acabei de mostrar ali. Ok? Normalmente, essa função é uma função complexa, tá? A função que você gera vai ser uma função complexa. Então, se é uma função complexa, são números complexos. Teoricamente, você teria que, para plotar essa função, você teria que plotar a parte real e a parte imaginária. Uma outra forma de plotar é você plotar... Porque como é que você tem os números complexos? É bom lembrar disso. Número complexo você pode representar assim, A mais JB, né, um número complexo Z, mas você também pode representar assim, ó, R, ângulo, θ, certo? Onde o R é o módulo, né, do valor do número complexo, e θ é o ângulo que ele faz com a horizontal, certo? Então, quando você for plotar uma função complexa, você também pode plotar a função complexa através do módulo da função, seriam as amplitudes do módulo da amplitude da função, e também usar as faces, digamos assim, que seriam os ângulos da função. Tá ok? Beleza, tá? Então, como eu falei aqui, geralmente a transformada de Fourier geralmente é uma função complexa, tá? Né? A sua magnitude dessa função complexa a gente chama de espectro de amplitude. A gente vai usar bastante isso, tá? E a sua fase dessa função complexa é o espectro de fases. A gente vai usar bem mais o espectro de amplitudes, certo? Por quê? Porque o espectro de amplitudes diz o quê? É como se fosse aquele espectro que a gente tinha na série de Fourier exponencial.
São aqueles valores dos CNs, tá certo? Só que agora é contínuo. Então você sabe qual é a frequência que você mais tem naquele sinal. Por exemplo, se você faz a transformada de Fourier de um sinal assim, ó, por exemplo, ó, você tem um sinal assim. Vamos botar assim, tá? F de t. Aí o que vai acontecer? F de t é esse aqui. Aí você faz a transformada de Fourier, você vai ver que nesse sinal aqui, ó, é um sinal que varia bem devagar, certo? Com o tempo. Então, o que acontece? A frequência, né, da variação é uma frequência baixa. Então, provavelmente, quando você fizer o F de ômega aqui, você vai ter uma coisa que vai estar concentrada aqui, ó, em torno da frequência zero, né? Ok? Da quase ausência. O que é a frequência zero? É a ausência de oscilação, certo? Por quê? Porque é uma coisa que tem frequências pequenas. Se você pegar agora um outro sinal, por exemplo, um sinal G de T, e esse sinal é assim, ó. Ele tem muito mais variações. Está dando para entender o que eu estou falando? Ele tem muito mais variações. Tá? Quando você fizer a transformada de Fourier dele, aí o espectro vai ser uma coisa assim, ó. Quer dizer, ele vai ter mais componentes em altas frequências, e aqui esse cara aqui vai ter mais componentes em baixas frequências. Então, por exemplo, ó, uma das coisas que a gente vê é que é interessante às vezes você ter um sinal, principalmente se a gente vai trabalhar com transmissão de informações, que ele trabalha em altas frequências. Por quê? Porque as antenas para a transmissão de altas frequências são menores, certo? É isso mesmo, são menores. Tá? Se você... mas a antena é grandona, fica... Não, a antena é pequena. Se você tivesse que transmitir alta frequência, se tivesse que transmitir, por exemplo, alta frequência e a antena fosse muito grande, você não teria nenhum... Tanto a antena transmissora como a receptora teriam que ser grandes. Vocês vão ver isso lá. Se não viram, não lembram, mas lá em guias de onda, em eletromag, lá no finalzinho, o professor explica isso aí, tá? E aí, o que acontece? O sinal de voz é um sinal de kHz, é baixa frequência. kHz é considerado baixa frequência, apesar de ser 1000 variações por segundo. A frequência da rede elétrica é muito baixa ainda, 60 por segundo. Mesmo assim, é uma frequência que a gente pode até propor 60 coisas por segundo, é bem rápido, né? Mas não é. Para eletrônica, para elétrica, não é. A gente tem que pensar que elétrica, né? A gente está trabalhando com a velocidade da luz, tá certo? Então é muito mais rápido. Então o que acontece? Essas frequências baixas, se eu tivesse que usar uma antena que emitisse frequência baixa, a antena tem que ser muito grande, tá? Então a gente vai usar uma técnica que a gente vai aprender aqui na transformada de Fourier, que é pegar o quê? É pegar o sinal de baixa frequência e envelopar ele dentro de um sinal de alta frequência. E aí ele vai estar misturado ali com o sinal de alta frequência. Aí os dois sinais vão juntos. Esse sinal que envelopa o sinal de baixa frequência é chamado de portadora. Até o nome já tem a ver. Está portando a outra onda. Então, o que vai acontecer? Vai na portadora. O que acontece no receptor? O receptor vai e ele faz o seguinte, ele remove a portadora através de um filtro, certo? E aí simplesmente sobra quem? Sobra só o sinal de baixa frequência que você queria, tá certo? Isso é bem inteligente, tá? E usa esse tanto esse que você falou agora de portadora, quanto isso daí para aquele fone de ouvido que você falou que... Não, aí não, ali o fone de ouvido está trabalhando
Olha que ele até usa modulação, mas aquilo não. Naquele fone de ouvido, o que ele faz é o seguinte: aquele fone de ouvido faz cancelamento de ruído, qualquer coisa assim. Note, a transmissão dele é uma transmissão via Bluetooth, certo? Mas ele poderia, por exemplo, fazer uma transmissão direta por fio. Existe fone de ouvido desses que tem transmissão por fio. Mas eu falo quando ele vai cancelar o ruído. Pois é, quando ele vai cancelar o ruído, o que ele faz não é isso. O que ele faz é o seguinte: ele tem um microfone do lado de fora. Então ele lê o ruído. Como está entrando o ruído e o som, né? Ele sabe que o som vem da onde? O som vem do telefone, do celular, da fonte. E o ruído vem de fora. Ele lê o ruído. Ele percebe que aquele ruído está vindo de fora. Aí ele faz o seguinte: ele remove. Ele simplesmente manda uma onda inversa. Quando você pega uma coisa que está assim, ó, uma coisa assim, mais uma coisa assim, vamos supor que aqui é o sinal, aqui é o ruído, né? O que o fone faz, o que faz o cancelamento de ruído é somar isso aqui um cara negativo. Quando soma um cara negativo, esse cara cancela com esse cara e fica só o som puro, tá? Ok? E aqueles que eles limpam o ruído, mas eles deixam passar a fala? Não, aí ele não está limpando o ruído, ele está só fazendo um filtro aí. Você está entendendo? Então, com o ruído de alta frequência, normalmente você escuta mais a fala, tá? Aí é um equalizador, não é um cancelamento de ruído, tá? É um amor. O outro também não é cancelamento total, porque o ruído não pode ser totalmente cancelado, é quase impossível. Notem que quando você usa um fone com cancelamento de ruído, tem um delay. Tem que ter um delay. Por que tem que ter um delay? Tem que dar tempo do filtro fazer isso. Para quem está escutando música, é imperceptível. Mas às vezes, para quem está vendo um vídeo, pode ser perceptível, tá? A música, o delay interessa. Você vai estar recebendo a música. Eles usam filtro ativo ou filtro... Os filtros que se usam ali são filtros digitais, que são filtros ativos, tá? Por isso que tem que ter bateria, essas coisas todas, tá? Filtro passivo, basicamente, você usa coisa muito simples, né? A diferença entre ativo e passivo é que o ativo normalmente usa um transistor, um CI, ou qualquer coisa assim, tá? E o passivo só usa indutor, capacitor e resistor, tá? Bom, assim como na série de Fourier, existem as condições, né? Que são as condições de Dirichlet, que a gente já viu, né? Que são as condições de existência da transformada de Fourier, né? Essas condições a gente até ensina para vocês, tá? Porém, esse tipo de coisa, né, é mais para o matemático ficar feliz, tá? Raramente você vai ter... até porque, por exemplo, pensa bem, ele fala assim, ó, x de t, que é uma função qualquer que você quer calcular transformada de Fourier, deve ser absolutamente integrável. O que é absolutamente integrável? É que a integral do valor absoluto, ou seja, a integral do módulo do x de t, dt, de menos infinito até mais infinito, tem que ser menor do que infinito, tá? Ok? Ou seja, tem que ser finita, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma função que não é absolutamente integrável, seno de alguma coisa. Mas peraí, mano. Seno de alguma coisa, a integral vai dar zero, de menos infinito até mais infinito, na média, vamos dizer assim, no limite, né? Porque vai ter sempre um valor positivo e um valor negativo, não é? Mas eu não quero o seno. Se é absolutamente integrável, é o valor absoluto, concorda comigo? Então a parte negativa vai ser sempre o quê? Positiva. Ou seja, você vai ter um valor infinito. Seno tem transformada de Fourier? Tem. Ué, você falou que não tinha. É porque para você ter transformadas, né? Ok? Olha só. Para a gente ter transformada de Fourier desses sinais, né? Olha só. Existem sinais, ó, aqui, ó, funções senoidais, degrau unitário, etc., que não são absolutamente integráveis, mas são importantes para os estudos. Aí o que você faz?
você fala que a função impulso, né, ela existe, e aí você usa, ela vai aparecer justamente nessas transformadas de Fourier, dessas funções que não são absolutamente integráveis. Ok? Tá certo? Por exemplo, vai aparecer, em várias outras aparece também, tá? Ok? Então é isso. Outras condições é que no intervalo de sinal qualquer não deve existir infinitos pontos de máximo e mínimo, e nem devem existir infinitas descontinuidades. A gente já viu isso em série de Fourier, tá? Vamos continuar. Bom, eu já mostrei lá em cima a transformada de Fourier direta, que é essa aqui. Agora, né? Aqui, ó, macete, ó, aparece aqui esse E elevado a menos J ômega T. Na inversa, galera, é muito fácil, hein? É muito fácil. Na inversa, você só tem que lembrar que vai aparecer esse cara aqui. E aqui vai ser mais J ômega T. Tá? Isso vem da onde? Isso vem, na verdade, da série de Fourier. Vocês lembram? Eu fiz uma explicação para vocês, mas agora não interessa muito, não. Vamos usar agora as fórmulas. Tá legal? Bom, agora que a gente já sabe da transformada de Fourier direta, da transformada de Fourier inversa, vamos ver algumas propriedades e vamos ver algumas transformadas também, tá? Então, primeira propriedade, ó, algumas eu vou falar, né? Mas outras eu vou demonstrar também, né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, propriedade da linearidade, tá? Que é essa aqui. É claro que aqui você pode colocar mais funções, tá? Linearidade aparece em todas as transformadas, né? Por quê? Porque, vamos combinar, é uma das coisas que facilita o nosso estudo, né? Então, o que ele diz é o seguinte: se você tiver a transformada de uma combinação linear de funções, vai ser a combinação linear das transformadas, tá? Simples assim, tá? E aí facilita bastante. Essa é muito fácil de demonstrar, por quê? Porque é só você pegar, ó, se você fizer, vou fazer a demonstração aqui bem rápida, porque essa aqui é bem simples, ó. Transformada de Fourier de A1 F1 de T mais A2 F2 de T, olha o que vai acontecer. Vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De A1 F1 de T mais A2 F2 de T vezes E elevado a menos J ômega T dt. Isso aqui você pode dividir, né, em duas transformadas, em duas integrais. Integral de A1 F1 de T E elevado a menos J ômega T dt mais, aqui é de menos infinito até mais infinito, mais integral de menos infinito até mais infinito de A2 F2 de T E elevado a menos J ômega T dt. Isso aqui é uma constante, pode ir para fora. Isso aqui é uma constante, pode ir para fora. O que sobra aqui? Sobra a transformada de Fourier de F1. Então, isso aqui vai dar A1 F1 de ômega mais A2 F2 de ômega. Tá demonstrado aí, é bem fácil, tá? Outra propriedade, a gente usa pouco essa aqui, mas às vezes usa. Escalonamento no tempo. Aqui não é nada difícil, tá? Como assim não é difícil? É porque essa do escalonamento no tempo, basta você fazer uma substituição de variáveis. Então, quando você for fazer a transformada de Fourier de AT, né? Você bota assim que AT é igual a um X, por exemplo, um lambda, certo? O que vai acontecer? Vai aparecer, né, na hora de você derivar, vai aparecer um d lambda sobre A, uma coisa desse tipo, certo? Só tem que tomar cuidado para A positivo e para A negativo.
Se você fizer para A positivo, vai aparecer 1 sobre A, F de ômega sobre A. Para A negativo, vai aparecer 1 sobre menos A, F de ômega sobre menos A, no caso, tá? Vai ser A negativo, no caso. E aí você simplesmente usa a função módulo para colocar. Essa aqui eu vou deixar como exercício para vocês depois, tá? Mas a gente usa pouco essa propriedade, tá? Deslocamento no tempo. Cara, deslocamento no tempo é bem fácil. Vou explicar, vou fazer essa demonstração também. São várias propriedades, né? Então vamos pegar essa aqui. Ó, deslocamento no tempo. Ele diz o seguinte: quem é a transformada de Fourier? Opa! Tem espaço aqui? Tá bom. Tem mais espaço aqui, vou escrever aqui. Quem é a transformada de Fourier de f de t menos t0? Quem é esse cara? Por definição, é a integral de menos infinito até mais infinito, tá? De f de t menos t0, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente fazer uma mudança de variáveis, tá certo? Eu vou chamar t menos t0, eu vou chamar de x, por exemplo, certo? O que vai acontecer? O t agora vai ser o quê? Vai ser x mais t0. Concordam comigo? Não é? O dt vai ser dx. Por quê? Porque t0 é uma constante, certo? t0 é um tempo constante, tá? Então o que eu quero mostrar aqui é que quando você faz um deslocamento no tempo da função, né, a transformada de Fourier é multiplicada por e elevado a menos j ômega t0, que é esse deslocamento. Como ainda não mostrei isso, tá? Mas é isso que eu quero mostrar, né? Se eu desloco menos t0 aqui, aparece menos j ômega t0. Se aqui fosse mais, pessoal, não coloquei aqui, mas aqui apareceu o quê? Mais também, tá? Eu estou querendo mostrar que aparece esse termo aqui quando eu faço o deslocamento, tá certo? Oi? Quando você deriva ali, o t0 desaparece? Porque é uma constante, eu estou derivando em relação a x, entendeu o que eu estou falando? Então, o t0 é constante, certo? Isso é dx, certo? Ok? Mas aí dt também não é assim. Sim, não, mas é justamente, aí fica dt é igual a dx dt mais 0, certo? Ok? Então já faço que dt vai ficar 1 dx dt. E aí você vai simplesmente dt. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Você pode até botar assim, ó, dt dx dt mais dt0 dt. Isso aqui vai ser 0. Isso aqui vai ser 1 dt igual a dx. Certo? Ok? Porque o que é o x? Não é ao mesmo tempo, só com o deslocamento? Então o dx e o dt são iguais. O t0 não tem derivada, certo? Ok? Entenderam o que eu estou falando? O eixo é igual, simplesmente o eixo é igual, né? Aí é cálculo, né? Eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade, mas às vezes é bom colocar assim, né? De repente vocês entenderam melhor fazendo isso que eu acabei de fazer aqui embaixo. Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Então eu vou pegar agora, vou fazer isso aqui, ó. Esse x aqui eu vou colocar onde? Aqui. E aqui, ó, esse t aqui, eu vou colocar aqui. Tá? E que mais? E o dt, né? Eu vou pegar esse dx e vou colocar aqui. Certo? Olha como é que vai ficar. Vai ficar integral de menos infinito até mais infinito de f de x elevado a menos j ômega. Quem é o t? É x mais t0 dx. Certo? Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar integral de menos infinito até mais infinito de f de x
E elevado a menos J ômega X, né? Vezes E elevado a menos J ômega T0, né? Vezes dx. Isso aqui não tem termos em x, certo? Então eu posso tirar da integral, certo? Posso tirar da integral, ok? E aí vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, E elevado a menos J ômega T0, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito, de f de x, E elevado a menos J ômega x, dx. Galera, isso aqui, ó, x, z, w, o que vocês quiserem, w não, w está usando aqui, mas lambda, são variáveis de integração, então pode ser t. Então isso aqui, na verdade, quem é? Isso por definição, né? Ficou um coraçãozinho. Que fofo. Isso aqui é a transformada de Fourier de f de t. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é a transformada de Fourier de f de t, que é a mesma coisa que a transformada de Fourier de f de x, por exemplo. Né? F de x, f de t, é a mesma coisa. Tá? Você que é o f grande de ômega. Então, o resultado final, né? Continuando aqui, vai dar E elevado a menos J ômega T0, que multiplica f de ômega, que é justamente o que está aqui, certo? Menos e mais, tá? Menos e mais. Eu não coloquei menos, mas é só você fazer T0 igual a menos T, menos T0. Se você fizer T0 igual a menos T0, vai aparecer ali o sinal positivo. Concordam? Se você botar T0 igual a menos T0, eu não botei nenhuma restrição, certo? Não botei nenhuma restrição. Legal? Deslocamento na frequência. Deslocamento na frequência. Esse é mais fácil ainda de demonstrar, né? Mas vamos lá, então vamos demonstrar já que é mais fácil. Como é que fica isso, né? Vamos lá. Deslocamento na frequência. Você vai ter aqui, então, ó, transformada de Fourier. Quase todas as demonstrações são usando a definição de f de t elevado a mais j ômega 0t. Notem que agora eu estou, não é um t0, é um ômega 0. Eu estou pegando a minha função e estou multiplicando. E essa é uma das coisas mais legais do nosso, isso aqui que vai dar o teorema da modulação, tá? Eu estou multiplicando por E elevado a mais j ômega 0t, né? Não é isso que eu estou fazendo? Então o que eu estou fazendo é pegando uma função qualquer no tempo e multiplicando por uma exponencial com uma frequência ômega 0, certo? E elevado a menos j ômega 0 é uma exponencial com uma frequência ômega 0, tá? O t é a variável, o ômega 0 é a frequência, certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. O que é isso? Não vai ser integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a mais j ômega 0t vezes, isso aqui, ó, estou pegando essa parte aqui, ó, tá? Que era o que estava aqui. Então, multiplicar por E elevado a menos j ômega t, certo? Ômega t. O que? dt, certo? O que é isso aqui? Eu posso escrever isso aqui dessa forma? Não posso escrever dessa forma? Olha lá. Porque isso aqui não é a multiplicação de 2... Vamos botar assim, ó. Vou melhor fazer. Não é a multiplicação de 2z elevado? Não é? Então isso aqui vai ser E elevado a mais j ômega 0t mais menos j ômega t. Certo? Vezes dt. Não posso fazer isso? E agora? Agora você faz assim, ó.
Você bota aqui, ó, o E elevado, bota os termos, que aqui é mais J, aqui é menos J. Eu vou botar menos J, só que agora eu vou botar aqui, ó, se é menos J, aqui vai ser, aqui tem um menos J também, então vai ser um ômega, e aqui, ó, se é menos J, tem que ser menos ômega zero, vezes T, certo? dt. Mas o f de ômega, desculpe, o f de ômega não é integral de menos infinito a mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt? Não é isso? F de ômega é isso aqui, não é? Então quem é f de ômega menos ômega zero? Ômega menos ômega zero t dt. Simplesmente eu peguei esse cara aqui e coloquei aqui, onde tem o ômega, não é isso? Tá? Isso aqui, ou seja, o que é f de ômega menos ômega zero? É o f de ômega deslocado. Se o ômega zero for positivo, né? Você vai deslocar o f de ômega zero unidades para a direita, certo? E olha só, o que acontece então quando você multiplica por e elevado a j ômega zero t, né? Uma função do tempo. Olha só que coisa interessante, ó. Vamos supor, olha aqui, presta atenção agora que vocês vão entender uma das principais utilidades da transformada de Fourier. Vamos supor que você tem um f de t aqui, certo? E vamos supor que a transformada de Fourier dele, ft, ótimo, né? Transformada, é por causa do inglês, vai dar isso aqui, deixa eu mudar, deixa eu fazer isso aqui. Então aqui tem um f de t. Aí você tem aqui a transformada de Fourier, tá? E aí você tem, por exemplo, vocês vão ver que é comum encontrar umas coisas desse tipo. Você tem, por exemplo, vamos supor que seja isso, que a transformada de Fourier de f de t, o f de ômega, ele fica aqui, certo? Ele fica entre ômega menos ômega 1 e mais ômega 1, tá? Normalmente as transformadas de Fourier de sinais reais são simétricas, tá? São pares, tá legal? Aí aqui é ômega, tá? E aqui é t. Aí eu venho aqui, presta atenção, eu venho aqui e multiplico esse cara por um e elevado a, tá lá, ó, mais j ômega zero t. Tá vendo? Eu multiplico ele, ou seja, o que é isso aqui? O que é essa função e elevado a mais j ômega zero t? Vocês vão ver que é um seno lá qualquer, cosseno mais seno, tá? É uma função complexa. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Isso aqui é o f de ômega menos ômega zero. Concorda com o f de ômega menos ômega zero é o f de ômega deslocado ômega zero? Vocês estão vendo que foi feito um deslocamento? Onde é que tem maiores frequências? Em f de ômega ou em f de ômega menos ômega zero? As frequências mais altas. Exatamente. Isso aqui, pessoal, né, é uma das formas de você fazer o que a gente chama de... É daqui que a gente vai tirar o teorema da modulação. Tá? O que é o teorema da modulação? Você pega um sinal que tem uma determinada transformada de Fourier, multiplica por um outro sinal que tem, né, que vai ser uma exponencial complexa, certo? Com uma determinada frequência de preferência alta. E aí o que acontece? Aquele sinal que tinha uma transformada de Fourier que estava aqui entre valores baixos de frequência, simplesmente é todo deslocado
para frequência alta. Certo? Entenderam o que está acontecendo? Então, e aí? Ou seja, notem, isso aqui também vai ser um sinal no tempo. Vai ser um G de T. E esse aqui vai ser um G de ômega. Esse G de ômega, quando você faz a transformada inversa, não vai te dar o F de T, vai te dar o G de T, que tem uma frequência lá, embutida lá, que você multiplicou. Você consegue filtrar e ficar só com o sinal que você quer. Tá? Bem interessante. Tá? Derivada no tempo, né? Transformada da derivada. Tem espaço para fazer? Essa é importante, tá? Transformada da derivada. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Você tem que usar a definição e fazer a integração por partes. Pode ser isso, né? Ou não. Tá? Eu acho que é isso. Deixa eu só... Galera, eu não lembro mesmo, não. Então a gente cola. Deixa eu colar aqui. Acho que eu ainda estou em séries aqui. Só para não começar e ficar perdendo tempo aqui. Estou colando mesmo. Aqui é o livro é o livro do sádico, tá? Linearidade, escala no tempo, deslocamento no tempo, deslocamento de frequência. Mais fácil. É só usar a transformada inversa. Ok. Isso mesmo. Mais fácil que eu pensei. Ok? Sim, senhor. Isso aí. Colei, hein? Colei. Vamos lá. Como é que demonstra isso? Né? Como é que mostra que a transformada da derivada de f de t dt é igual a j ômega vezes a transformada. Detalhe, pessoal, isso aqui é importante para a gente fazer transformada de Fourier. Lembra que a gente fazia a transformada de Laplace, usando aquelas propriedades e derivando, quando tinha um sinal, a gente ia derivando todo mundo, depois a gente encontrava os valores? Dá para fazer isso aqui também em Fourier, tá? Lembra que dava um S, não sei o que a gente ia simplesmente derivando e encontrava lá, né, era uma das maneiras de encontrar transformada de Laplace de sinais daqueles desenhados. Então essa é uma propriedade boa. Você vai derivando até aparecer só deltas e manda brasa, tá? Então olha só aqui, ó. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente faz o seguinte: quem é f de t? Opa, apertei sem querer, desculpa, galera. Você é aluno hoje? Pois é, aqui ela fica, apesar de... É aqui, né? Apesar dele ter uma rejeição, eu tirei até a barra aqui, mas eu não sei onde é que eu botei a luva, cara. Tem que achar. Eu tenho outra lá em casa, vou cortar outra. Já tá. É que eu gosto de usar os dedinhos, então preciso cortar. Vamos lá. Olha só, quem é f de t? É 1 sobre 2π integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de ômega, e elevado a mais j ômega t,
de ômega. Certo? Ok? Quem é a F' de T? Quer dizer, quem é o dF de T dt? É a d dt disso tudo aqui, ó. De 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f de ômega, e elevado a mais j ômega t dt, né? É isso, tá? Por quê? Você simplesmente substituir isso aqui, ó. Opa! Simplesmente substituir isso aqui, tá? Por isso aqui, né? Coloquei aqui, certo? Aí você pode escrever o seguinte, vamos ver se vai dar. D f de t dt é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, tá? De d dt de f de ômega elevado, aqui é d ômega, né? Peraí. Elevado a mais j ômega t d ômega, certo? Posso fazer a derivada da integral, é a integral da derivada, tá? O que vai acontecer? Quando você fizer a derivada daqui, só vai ficar o j ômega, então esse j ômega vai para fora, digamos assim, j ômega vezes o quê? Integral de menos infinito até mais infinito, aqui já está ômega sobre 2π, certo? Não, porque na verdade eu só tem uma função aqui, né? Que é a função, só tem uma função aqui, que é a função j ômega t aqui, certo? Que eu estou derivando. O resto é uma função de ômega mesmo, certo? Então eu só derivei e só apareceu o j ômega aqui. Tá? E agora como é que fica isso aqui? Onde é que aparece isso aqui? Peraí, desculpa, que eu agora me enrolei. Vou colar de novo. Ah, sim. Claro.
Tá estranho isso aqui. Não entendi, depois eu vejo. E vamos parar por aqui. Eu vou ter que entregar numa outra coisa aqui da integral, eu vou ter que fazer outra coisa. Tá? Vou parar por aqui hoje. Não entendi, vou estudar aqui. Não entendi essa demonstração do cara, não. Tá estranho pra caramba aqui. Não é assim que demonstra. Vou procurar em outro livro. É assim, só que eu acho que ele errou aqui. Tá bom? Normal. Tá bom, então eu vou parar por aqui hoje, tá? Na aula que vem a gente faz a integral. Na verdade, deixa eu fazer só um exemplo. Não dá tempo sim de fazer um exemplo, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Que é o exemplo que a gente pode fazer depois usando até a regra da derivada. Olha só. Fazer a transformada de Fourier de f de t, que é dado pela seguinte função. Mais tal, menos tal, A. Então, pessoal, vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui vocês vão ver que é um pulso retangular de altura A e largura 2 tal. Estão vendo? 2 tal. Certo? Depois a gente vai trabalhar com de largura tal, que vai ser menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Mas tudo bem, vamos botar assim com tal, fica mais fácil de trabalhar. A gente não precisa ficar trabalhando com frações, tá certo? Então, se eu vou fazer isso, né, se eu vou fazer a transformada de Fourier, eu simplesmente vou fazer a integral de quem? De menos infinito até mais infinito, de f de t elevado a menos j ômega t dt. Só que essa integral, ela simplesmente se transforma numa integral de menos tal até mais tal de a vezes e elevado a menos j ômega t dt. Concordam comigo? Não é isso? Por quê? Porque eu estou trabalhando com quem? Com uma função que de menos infinito até menos tal vale zero e de mais tal até mais infinito vale zero. E entre menos tal e mais tal vale a, certo? Que é uma constante. Esse a pode sair. E aqui, ó, eu tenho uma integral disso aqui, ó, de e elevado a... Fica coraçãozinho? De e elevado a menos j e elevado a ax dx, né? Isso vai dar e elevado a ax dividido por a, não é isso? Onde o a aqui vai ser igual a menos j ômega, concorda? Certo? E o x aqui vai ser t, né? Legal? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar a vezes e elevado a menos j ômega t sobre quanto? Sobre menos j ômega, certo? Da onde? De menos tal até mais tal. E aí? Então isso aqui vai dar a que multiplica e elevado a menos j ômega tal menos e elevado a menos j ômega menos tal sobre menos j ômega, certo? Legal? E aí?
E aí, ó, o que vai acontecer? Esse cara aqui, né? Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai ter eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Tá? Ok? Multipliquei em cima e embaixo por menos 1. Aí vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a A vezes E elevado a mais J ômega tal, menos E elevado a menos J ômega tal, sobre menos J ômega. Certo? Ok, pessoal? Tudo bem? Tá? Olha só. Se eu multiplicar aqui por tal, eu tenho que multiplicar aqui também por tal. Concordam? Certo? Então isso aqui vai dar A tal. E se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2 também. Então fica assim, ó, 2A tal vezes 1 sobre ômega tal. E aqui é mais, tá? Aqui é mais, desculpa. Eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. Que multiplica E elevado a mais J ômega tal, menos E elevado a menos J ômega tal, sobre 2J. Isso aqui, pessoal, é seno de ômega tal. Tá? Certo? É seno de ômega tal. Tá? Porque lembra, seno de θ é igual a E elevado a mais J θ, menos E elevado a menos J θ dividido por 2J. Fórmula de Euler. Eu vou voltar isso na aula que vem, tá? Mas só para vocês lembrarem. Então, na verdade, isso aqui deu o quê? Ficou uma coisa assim, ó. Isso aqui ficou igual. Vou até botar numa outra cor só para finalizar. 2A tal vezes seno de ômega tal sobre ômega tal. Tá? Isso aqui, ó, multiplica isso aqui pelo seno, certo? Onde saiu 2? Eu coloquei 2, eu coloquei na marra. Ó, tinha um 2 aqui, não tinha, eu coloquei aqui e botei aqui em cima também. Da mesma forma que eu coloquei esse menos 1 e menos 1, eu coloquei o 2 e o 2. Certo? Ok? E da mesma forma que eu coloquei o tal aqui e aqui também, ó. Tá vendo? Eu coloquei de propósito. Por quê? Porque agora isso aqui, ó, essa função aqui tem um nome. Tá? O seno de alguma coisa sobre alguma coisa, seno de x sobre x, é chamado de sinc de ômega tal nesse caso. Certo? É a função sinc. Ele tem o seguinte formato, galera. É uma coisa assim, ó. Tá certo? É uma coisa assim, é um seno que ele vai ficando cada vez menos, vai perdendo a amplitude, certo? Tá ok? E faz sentido, né? Porque o ômega tal está crescendo, né? O seno está sempre entre 0 e 1, né? Ou entre menos 1 e 1, né? Mas está multiplicando, está dividindo por ômega tal, e o tal, né, é uma coisa que está crescendo, né? Tá certo? Tá dando para entender? Legal? Então é isso, tá? Por que está crescendo o ômega tal? Porque o ômega está crescendo, né, galera? O tal é constante, mas o ômega está crescendo, tá certo? Ficou entendido isso? Tá? É uma das funções que a gente vai mais usar, tá legal? Na aula que vem eu vou continuar com outras propriedades. Vou pegar aquela da derivada que eu não tanquei aqui a demonstração que ele deu,
e vou ver como é que é. É que eu realmente não lembro como é que faz, tá? Eu acho que não é assim que ele fez, não, mas eu vou ver de que ele errou aqui, tá estranho. E é isso, tá? Então até quarta, não vou faltar na quarta, não se preocupem, mas sim, faltarei nas outras aulas. Se eles me encherem o saco, eu vou dar uma aula remota, mas vai ser exercício, tá? Não, eu vou dar uma aula remota, se for o caso, eu faço só exercício, tá bom? Beleza, galera. Um abraço aí para vocês, até quarta-feira.